Temos feito uma série de reflexões, não é nenhum estudo profundo, mas reflexões sobre o Sermão do Monte e sobre as bem-aventuranças. Espero que os irmãos estejam sendo edificados e a gente precisa se apropriar da palavra. Não adianta eu ouvir se eu não colocar em prática, né? Então, Jesus aqui em Mateus capítulo 5, Jesus vendo as multidões, subiu ao monte e como se assentasse, aproximaram-se os seus discípulos e ele passou a ensiná-los, dizendo: olha que privilégio eles tiveram de serem ensinados diretamente pelo Senhor. E de alguma forma também nós estamos sendo ensinados pelo Senhor, porque Ele nos deixou a Sua palavra, Ele nos deixou o Seu Espírito Santo, Ele nos deixou a igreja para ser aquela que ensina a palavra na força do Espírito Santo. E Jesus começa a ensinar os seus discípulos e falar para eles sobre valores que eles precisavam aprender sobre o reino de Deus. Ele vai dizer no versículo 3, bem-aventurados os humildes de espíritos, porque deles é o reino dos céus. E eu já trabalhei com os irmãos, a palavra bem-aventurados do grego aqui é makaios, que significa abençoado, muito feliz. Ele vai dizer que a felicidade, ela está numa outra sintonia, no outro padrão do que a felicidade do mundo. Ele vai mostrar claramente aqui que há uma forma dele mostrar a felicidade que é um contraponto ao que o mundo oferece. Porque ele vai falar que os felizes são os humildes, que os felizes são os pobres de espírito, que os felizes são os mansos, que os felizes são os pacificadores, que os felizes são os misericordiosos, que os felizes são aqueles que são perseguidos. Então ele inverte a ordem das coisas, porque para nós hoje, os felizes são os que vivem no prazer, os felizes são os poderosos, felizes é quem domina sobre os outros, e Jesus então inverte essa dinâmica, porque ele veio trazer essa revolução na cabeça das pessoas, ele veio trazer os princípios do reino de Deus, e os princípios do reino de Deus é diferente do reino do mundo. As verdades do reino de Deus são diferentes da verdade do mundo, e quando nos convertemos, nós cremos e aceitamos as verdades de Deus, que nós viveremos a partir do que Ele pensa, do que Ele fala, dos seus valores. E Ele quer mudar Ele veio para mudar a nossa mente, nossa mentalidade. Ele veio transformar a nossa mente. Romanos 12 vai dizer assim, que nós devemos, para experimentar a vontade de Deus, nós temos que nos transformar a nossa mentalidade, a nossa forma de pensar. Porque quando a gente pensa, como eu disse semana passada, como o mundo pensa, eu vou sentir como o mundo sente. Então, se eu penso que a felicidade está baseada em alguma coisa, e eu não tenho aquela alguma coisa, eu vou ter os mesmos sentimentos que o mundo tem, eu vou ser infeliz. Se eu penso que a felicidade está baseada, a base da felicidade é relacionamentos humanos, quando os meus relacionamentos humanos não estão tão bons, eu estou infeliz. Porque a base da nossa felicidade não são esses valores. Então Jesus veio falar aqui dos valores do reino, das verdades do reino. E ele vem falar que essas bem-aventuranças, elas não estão nesse padrão do mundo. Ela é diferente. E a gente precisa se apropriar disso. E ele começa falando, vou recapitular rapidamente, versículo 3, bem-aventurados os humildes de espírito, algumas versões dizem os pobres de espírito, significando aqueles que não têm nada, aqueles que se apresentam diante de Deus, abrindo mão de tudo. Não é pobreza física, é aqueles que sabem que ele não tem nada para oferecer. E ele chega diante de Deus sem nada na mão, sem cobranças. Isso é uma coisa que a gente precisa pensar, porque muitas vezes a gente fica cobrando de Deus o tempo todo. Como pastor, eu estou há 40 anos ministrando, e também eu passo por isso também. A maioria das pessoas diz, por que eu sou tão fiel e acontece isso? Por que eu dou o dízimo e acontece aquilo? Por que a gente sempre põe que Deus, é como se Deus estivesse me devendo alguma coisa. É como se eu chegasse diante de Deus com direitos. Olha, eu tenho esse direito, eu quero isso. E principalmente nas últimas décadas, alguns movimentos chamados evangélicos também dizem, vai lá e exige aquilo de Deus. É como se tivéssemos exigências. Jesus fala, não, os pobres de espírito, os bem-aventurados, os humildes de espírito, ou pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus.
Também vimos no versículo 4, bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Os que choram são aqueles que têm capacidade de sentir, aqueles que ainda choram, não chora por causa dos seus pecados, mas choram as implicações da própria vida cristã, daqueles que choram pelas circunstâncias da vida, aqueles que têm sentimento. E vimos que muitas pessoas já têm o coração duro, já não têm mais sentimento, o coração foi endurecido, eles nem sentem mais, não choram mais, não vê a dor do outro. Você pode, a humanidade está caminhando para isso, pode passar, ver alguém morrendo perto, não está nem aí. Tem uma enquete que é feita na internet, acho que vocês já viram, uma enquete, né? De uma criança andando, vem dois homens, agarra a criança e leva para um canto, e todos passam ali, quase todos, ninguém faz nada. É como se eles dissessem, não tem nada a ver comigo. Insensibilidade, parou de sofrer, parou de sentir a dor. E Jesus fala que esses que choram serão consolados. A certeza que nós temos é que, embora possamos viver as piores dores, e a gente vai viver isso, não tem como fugir, uma hora ou outra a gente vai viver, a palavra promete que nós seremos consolados. Amém? Serão consolados. Então, agora nós entramos aqui no versículo 5. Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Um outro antagonismo aqui. Os mansos herdarão a terra. Nós estamos vivendo um momento de conflitos geopolíticos. Grandes nações se manifestando, poderes querendo impor a força para conquistar terras e conquistar o mundo. E Jesus vai aqui de novo dizer: bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Felizes os mansos, porque eles são herdeiros da terra. Agora, o que é mansidão? A gente precisa definir um pouco sobre isso rapidamente. O que é mansidão? Mansidão é passividade? Mansidão é neutralidade? Mansidão é ausência de atitude? Mansidão é aquela pessoa que não reage a nada, que é pacata, no sentido pacífico, no sentido errado da palavra? Quando a gente estuda aqui, uma das ideias desse verbo grego aqui, que para mansidão ou manso é praotes, que significa gentileza, brandura, doçura, mas também autocontrole. Ou seja, mansidão é a capacidade de controlar uma força ou de ter controle sobre uma força. A ideia ali é de um cavalo de guerra sendo domado. Aquele que é manso não significa que ele é mole, frágil, reclamão, que é sem atitude, não. Ele tem uma força interior, mas ele foi amansado, ele foi pacificado pelo Senhor. Ele é amansado pelo Senhor. Então, mansidão é uma força que precisa ser controlada. É um autocontrole de uma força interior. O manso é aquele que controla. Quando você vê uma violência ou uma coisa parecida, todos nós temos vontade de explodir. Ou não? Todos nós temos vontade de agir com raiva, com força, com violência, mas o manso, ele tem esse controle. Jesus fala que este manso, então, não é uma ausência, não é fraqueza, não é uma neutralidade, não é uma isenção. O manso é forte. A maior força que existe na terra é a força dos mansos, porque ela é uma força moderada e controlada. Então Jesus diz: os mansos herdarão a terra. E é interessante que ele mesmo Jesus fala que ele é manso. Ele é manso. Mateus capítulo 11, versículo 28 ao versículo 30, ele fala assim: vinde a mim todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. E aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrarei descanso para as vossas almas, porque o meu fardo é leve e o meu jugo é suave. Jesus é manso, e embora poderoso, ele foi manso aqui na terra. Embora tivesse todo o poder, ele agiu com mansidão. Então, aonde está o maior exemplo de mansidão? No próprio Jesus. E nós somos cristãos, nós somos seguidores de Cristo. Nós não seguimos nenhum homem, nós não seguimos nenhum movimento, nós não seguimos nenhuma ideologia, nós seguimos uma pessoa, nós seguimos a Cristo, e nós temos que olhar para Cristo. Paulo fala em 1 Coríntios assim: nada quis saber entre vós, senão a Jesus Cristo e este crucificado.
Então, se eu quero ver uma pessoa mansa, eu tenho que olhar para Cristo. E quando eu vejo a mansidão de Cristo, eu vejo que a mansidão de Cristo, ela era enérgica. A mansidão de Cristo, ele teve a ousadia de entrar lá no templo e chicotear todo mundo. A mansidão, ela exerce justiça, não é passividade. Então, se Jesus é o exemplo de mansidão, e Jesus é o nosso exemplo de mansidão, vou pegar um texto aqui, por exemplo, quando Isaías profetizava sobre Jesus, Isaías 42, dá uma olhada, do verso 1 ao verso 4, aparece essa atitude do servo. Isaías 42, de 1 a 4. Esse mesmo texto aparece em Mateus 12, de 20 e 21. Olha o que diz sobre Jesus. Isaías 42, tá bom? De 1 a 4. Eis aqui o meu servo, a quem sustenho, o meu escolhido, em quem a minha alma se compraz. Pus sobre ele o meu espírito, e ele promulgará o direito para os gentios. Não clamará, não gritará, não fará ouvir a sua voz na praça, não esmagará a cana quebrada, nem apagará a torcida que fumega. Em verdade promulgará o direito. Não desanimará, nem se quebrará, até que ponha na terra o direito, e as terras do mar aguardarão a sua doutrina. Ele usa aqui uma expressão que ele não vai gritar nas praças, ele não vai ser aquele homem poderoso da mídia e das praças da guerra, ele não fará ouvir a sua voz na praça, não clamará o seu direito, ele não exigirá o seu direito. Quando ele veio aqui, não exigiu o seu direito, ele se esvaziou de si mesmo, ele vai, e agora o versículo 3, é bem interessante, que fala: ele não esmagará a cana quebrada, nem apagará a torcida que fumega. Aí a ideia é que ele vai tratar, ele vai curar as pessoas. E a ideia de cana quebrada, tem dois, quando a gente estuda e procura entender isso, tem algumas ideias sobre isso. Uma das ideias é que a cana, ela pode ser pisada e quebrada facilmente quando se caminha por ela, não é verdade? A cana, aquele caniço pode ser quebrado, ele não vai esmagar o caniço. Outros dizem também que era uma cultura de se fazer flauta com uma cana. Então tinha que pegar com muito cuidado para fazer aquela arte, e aquela arte precisava ser feita com delicadeza. Então ele não quebrava, porque ele pegava com delicadeza. Essa torcida que fumega é uma chama que está quase apagando. Aquela chama que está quase apagando, ele não vai e destrói aquela chama, ele toma cuidado para tocar naquela chama e fazer aquela chama reaviver. E Jesus usa essa expressão em Mateus, olha lá, Mateus capítulo 12, falando dele mesmo, e é exatamente isso que ele veio fazer conosco. Mateus capítulo 12, versículo 20, amém? Amém, Machado? Versículo 20, vou colocar desde o versículo 15. Mas Jesus, sabendo disso, afastou-se dali, muitos o seguiram, e todos ele curou, advertindo-lhes, porém, que não expusesse a publicidade, para se cumprir o que foi dito por intermédio do profeta Isaías: eis que o meu servo, a quem escolhi, o meu amado, em quem a minha alma se compraz, farei repousar sobre ele o meu espírito, e ele anunciará juízo aos gentios. Não contenderá, nem gritará, nem alguém ouvirá nas praças a sua voz. Não esmagará a cana quebrada, nem apagará a torcida que fumega, até que se faça vencedor o juízo. E no seu nome esperarão os gentios. É aquele que age com mansidão, com justiça, e o Senhor, com mansidão e com justiça, vai dominar esse mundo, vai governar essa terra, mas dessa forma, com essa atitude. Então, Jesus é o maior exemplo de mansidão, como ele tratava as pessoas, como ele cuidava das pessoas. E o maior manso, quando podemos ser manso, então, nós temos que descansar naquele que foi o maior manso. Por isso que ele fala assim, Mateus de novo, capítulo 11, aprendei, o que está escrito lá? Aprendei de mim. A palavra aprender, interessante a palavra aprender, no latim, por exemplo, é aprendere, que significa pegar e apoderar-se. Apreender é prender alguma coisa, trazer para si alguma coisa, apegar-se nisso e viver essa realidade. Ele está dizendo, aprendei de mim.
Do grego, essa palavra aprender vem de discípulo, discipulado, que é matesis, que significa aquele que assimila do mestre uma verdade e uma virtude. Agora, como que eu posso ser cristão se eu agir totalmente contrário a Jesus? Se as minhas atitudes são contrárias a Jesus, se o meu jeito de resolver as coisas são contrárias a Jesus, o meu jeito de pensar é contrário a Jesus, então eu não vou ser feliz. Feliz é aquele que é manso, que aprende de Jesus. Agora a pergunta é, como que a gente pode aprender de Jesus? Como que o crente, ele apreende, ele recebe as virtudes de Jesus? Sabe como? Pelo papel do Espírito Santo. O Senhor mandou Jesus, ele fez a obra, ele morreu a nossa morte, viveu a nossa vida, ele veio habitar nesse mundo, e então ele nos deixou o seu Espírito, para que o Espírito aplique a vida de Cristo em nossas vidas. Por isso que a gente precisa então agora aprender a andar em Espírito, para que a gente possa então receber essas virtudes de Jesus. Olha o que a palavra diz em Gálatas, vamos lá? Gálatas capítulo 5. Gálatas capítulo 5. Gálatas 5, versículo, vou ler alguns versos aqui. Gálatas 5, por exemplo, versículo 16. Digo, porém, andai no Espírito, e jamais cumprireis as concupiscências da carne. Ele fala para a gente andar no Espírito, no controle do Espírito, na direção do Espírito. Ele vai dizer no versículo 17, porque a carne milita contra o Espírito. A carne luta contra o Espírito, e o Espírito contra a carne, porque são opostos entre si, para que não façais o que porventura seja do vosso querer. Mas se sois guiados pelo Espírito, não estáis sob a lei. E aí ele vai descrever então quais são as obras da carne. Ele vai dizer as obras da carne são, versículo 19 em diante, ora, as obras da carne são conhecidas e são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizades, porfia, ciúmes, iras, discórdia, dissensões, facções, invejas, bebedices, glutonarias, coisas semelhantes a estas, a respeito das quais vos declaro desde já, e outrora vos preveni, que não herdarão o reino de Deus os que tais coisas praticam. Aí ele vai dizer assim, mas o fruto do Espírito, olha o versículo 22, mas o fruto do Espírito, e no fruto do Espírito, no versículo 23, ele coloca mansidão. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Mansidão, domínio próprio, contra essas coisas não há lei. Ou seja, o fruto do Espírito é o que o Espírito frutifica em nossas vidas. Só o Espírito pode frutificar o seu fruto, e o fruto dele é a vida de Cristo em nossas vidas. É o Espírito que faz que o fruto aconteça em nossas vidas. Veja que não fala que os frutos do Espírito, mas o fruto do Espírito é que manifesta essas virtudes de Cristo. Então, para que eu viva isso, eu tenho que viver na força do Espírito, porque isso é um fruto do Espírito, não na carne. Se eu andar na minha força natural, se eu andar nas minhas ideias, nas minhas concepções, até mesmo na igreja, a gente conversa com alguém, a minha cabeça é assim, pastor, ninguém muda a minha cabeça. Então é um problema sério isso. Talvez você não foi regenerado? Como não muda? A gente se entregou para ser mudado diariamente, a gente se entregou para viver agora a partir do que o Senhor pensa, do que Ele quer. Então a gente tem que deixar que Ele produza o fruto em nossas vidas. Porque se a gente for operar por nós mesmos, a palavra fala que nós vamos operar obras da carne. Se a gente deixar se levar por nós mesmos, é a carne que vai dominar sobre as nossas vidas. Mas o crente verdadeiro, ele se deixa ser guiado pelo Espírito Santo, e ele quer que o fruto do Espírito ele aconteça na sua vida. E aqui o texto diz que a mansidão é um fruto do Espírito. Ele que produz em nossas vidas. Como que eu posso ter mais do Espírito Santo? Lendo a palavra, orando, me entregando à verdade do Evangelho, morrendo a cada dia, porque quando nós tomamos a cruz, de alguma forma assumimos que morreríamos a cada dia. Tomar a cruz significa que eu tomo a cruz de Cristo e eu estou disposto
a morrer diariamente. Eu levo no meu corpo a morte diária de Cristo, para que a vida de Cristo se manifeste na minha vida. Enquanto mais eu morro para mim mesmo, quanto mais eu morro para a carne, mais a vida de Cristo se manifesta na minha vida. Agora, se eu não quero abrir mão da minha vida, a palavra diz assim: quem não perder a vida por amor de mim, né? Quem ganhar a vida, perder lá. E quem perder a vida, ganhar lá. Nós temos que nos perder em Cristo. Nós temos que nos render a Cristo. Nós temos que nos converter a Cristo. E render-se, converter, significa isso. Significa aceitar que nós somos miseráveis. Significa aceitar que nós somos pecadores. Significa aceitar que eu não tenho como saber o que é melhor. Então eu vou à palavra. Que eu não tenho como achar respostas, eu vou à palavra. Ser manso, então, é como aquele animal feroz que se humilha diante do seu dono. E Jesus falou: e tomai o meu jugo, porque o meu jugo é suave, o meu fardo é leve. É aquele que aceita o jugo. O jugo é aquilo que coloca no animal. Ele aceita com brandura a direção do Senhor, e ele vai caminhando na vontade de Deus. Porque se o animal, eu nunca cuidei muito de animal, não. Pessoal, se o animal é duro, tem que fazer o quê? Mal cabeçudo. O pessoal do sítio aí. Reio, né? Macho, reio. Mas não, Jesus fala: o meu jugo é suave. Ele trabalha com a gente com cuidado. Quando a gente está em pecado, ele fala com a gente com cuidado. É claro que depois a gente pode receber a consequência disso. Ele fala: meu filho, não é por aí, é por aqui, esse é o caminho, né? Essa é a direção que eu estou dando para você. E aí ele vai num toque suave, ele muda a direção. Mas quem não muda a direção num toque suave, a palavra diz em Provérbios: quem não aceita a correção será quebrado de repente. É na pancada, né? E ele pode ser quebrado de repente, se ele é cristão verdadeiro, para que o corpo dele venha um juízo sobre o corpo dele, para que a alma dele seja salva. Mas nós não queremos isso, nós queremos aprender com Jesus. Então Jesus fala: aprendei de mim, e o Espírito nos ensina sobre ele. E aí vai dizer, e quando isso acontece, em Mateus capítulo 5, aprendei de mim, capítulo 5 de Mateus: bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Os mansos herdarão a terra. Salmo 37, versículo de número 11, repete também Salmo 37, 11, essa mesma ideia. Salmo 37, 11. Vamos ver lá? Salmo 37, 11 fala assim: mas os mansos herdarão a terra e se deleitarão na abundância de paz. Se você ler todo o Salmo 37, você vai ver aí que o salmista no Salmo 37 começa no versículo 1, dizendo assim: não te indignes por causa dos malfeitores, nem tenha inveja dos que praticam iniquidade. Aí ele vai descrevendo o futuro desses que praticam iniquidade. Porque o salmista está indignado. É como se dissesse: não esquente a cabeça com aquilo que está acontecendo, porque os mansos herdarão a terra. Como eu disse no início, é uma herança que nós temos. Herdaremos a terra. Nós estamos na iminência de um grande conflito, né? Já temos vários conflitos no mundo. E nós estamos na iminência agora de um conflito bem próximo nosso aqui, né? Da Venezuela. E um conflito de geopolítica, de luta ideológica no mundo todo, de guerras e de pessoas tentando conquistar o poder, porque isso é natural do ser humano. Nenhuma nação vai deixar que uma outra nação prospere se for por cima dela. E nós temos hoje o conflito americano, chinês e russo, e o Brasil está misturado nesse meio todo aí. Os homens querem conquistar espaços, conquistar poder, conquistar a terra. E aqui a palavra é assim: não são eles que vão conquistar a terra. Os mansos herdarão a terra. Os mansos herdarão a terra. Aqueles que se entregam à vontade de Deus herdarão a terra. E quando Jesus escreve isso aqui em Mateus, veja, Jesus estava escrevendo dentro de um contexto. Qual era o contexto lá, irmãos? A igreja estava ali no Império Romano.
Os judeus estavam ali escravizados ou debaixo do comando dos romanos, e a igreja também estava debaixo do Império Romano, e havia uma expectativa dos hebreus, dos judeus, que o Messias, e eles esperam até hoje, porque eles não creem, a sua maioria não creem que Jesus é o Messias, eles estão aguardando o Messias, agora estão vão lutando para até a reconstrução, quem sabe, do templo, já estão construindo os móveis, os utensílios do templo, porque eles acreditam que vai vir um Messias, e esse Messias vai fazer um sacrifício e voltar ao culto ali no novo templo. E os judeus tinham essa expectativa de um guerreiro, de um conquistador, e eles viam que o Messias, e tem essa expectativa ainda, de alguém poderoso, de alguém forte, de alguém montado num cavalo de guerra, num carro de guerra, e que entrasse e destruísse os judeus. E aí aparece alguém montado numa jumentinha, humilde, sofrendo. Isso foi um choque para eles. E na realidade do povo judeu, havia algumas seitas, como os fariseus, e os fariseus eram aquele grupo mais dedicado ao ensino da Torá. Era um grupo que não é fariseu para nós hoje, dá a ideia de alguém que é falso, né? Mas não era só isso. Fariseu é alguém muito enérgico nas escrituras, naquilo que eles criam. E os fariseus então queriam uma pureza teológica, uma pureza doutrinária. Havia também os saduceus, e os saduceus eram mais políticos e misturados ao helenismo, aos gregos, então eles trabalhavam mais a filosofia. E havia também outro grupo chamado zelotes. Os zelotes, eles queriam implantar o reino de Deus na guerra. E muitos zelotes se levantaram, como Judas Macabeu, como outros se levantaram também para impor pela violência o reino de Deus. Os zelotes lutavam com violência para que o reino de Deus fosse impostos baseado naquilo que eles acreditavam. Provavelmente alguns creem que Judas provavelmente seria talvez um zelote. E ele ficou decepcionado com Cristo, porque ele esperava alguém que ele tinha o poder de multiplicar pães, o problema de ressuscitar, e ele imaginava então que ele imporia o seu poder, a sua força, e ele quer se entregar para morrer. E Judas se revolta com o Senhor e trai o Senhor. Na mesma forma, o contexto que nós estamos vivendo hoje. Há muitas igrejas e muitos crentes que estão dispostos, e no mundo já aconteceu, se tiver que pegar em arma para implantar aqui a verdade, a justiça, tirar esse governo, aquele governo. Outros se envolvem na política para tentar implantar o reino de Deus. Mas Jesus falou assim: não são esses, são aqueles que esperam em mim, são aqueles que confiam em mim, porque essa obra é dele. Não estou dizendo que a gente não tem nossa participação política normal, né? Mas não é isso que vai resolver o mundo. É o Senhor que vai dar a terra àqueles que confiam nele. Os mansos herdarão. É uma coisa que a gente herda, não é uma coisa que a gente conquista, não é uma coisa que a gente compra, não é uma coisa que a gente exige. Nós recebemos por graça. Os mansos herdarão a terra. Então, queridos, veja que o manso Jesus, ele nos convida aqui para andar no caminho da mansidão. E o caminho da mansidão é um caminho que aceita as direções do Senhor. Não estou dizendo para você aceitar as coisas ruins que acontecem na sua vida, mas aceita a direção do Senhor. É alguém que se molda à vontade de Deus. É alguém que se acalma sabendo que tem alguém que está conduzindo você numa rédea. Tem alguém que está levando você para um lugar bom. Tem alguém que está no controle de todas as coisas. Por isso ele falou: vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados. E às vezes a gente está cansado, sobrecarregado, de lutar, de exigir, lutar por direitos, querer batalhar isso, aquilo, gritar e tantas coisas. E a gente não se submete à boa, perfeita e agradável vontade de Deus. A direção de Deus, a mansidão. E mansidão, como eu disse, não é uma passividade, mas mansidão é uma entrega, há uma entrega nas mãos do Senhor. Os mansos herdarão a terra. Amém? Você está cansado, sobrecarregado? Às vezes a gente está cansado, né?
cansado de lutar, de exigir direitos, cansado que alguém nos olhe, cansado de tanta injustiça, injustiça de parentes, injustiça de filhos, de pais, injustiça dos outros. A gente fica num desespero e num cansaço, sobrecarregados. Jesus falou assim: vinde a mim todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Vamos deixar nas mãos dele, vamos deixar que ele conduza a nossa história e as nossas vidas. Amém?